E a guerra do mundo do crime não para, hein? 4 criminosos morreram em mais uma noite de pânico e muitos tiros. Uma comunidade no Rio de Janeiro vive um verdadeiro cenário de guerra, com o 5º dia seguido de confrontos entre facções. A gente vai ao vivo para o Rio de Janeiro com a Branca Andrade, que chega agora com mais informações do nosso SBT Notícias. Branca, muito bom dia para você, conta tudo, como é que tá o clima aí no Rio de Janeiro com tanto conflito aí entre essas facções, essa guerra que a população que acaba no meio desse fogo cruzado, né? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Marco. Olha, o clima lá no Juramento, no Morro do Juramento, ali na zona norte do Rio de Janeiro, não está bom para esses moradores há pelo menos 5 dias e hoje pela manhã não foi diferente, viu? Esses 4 criminosos que morreram e esse outro baleado foram baleados exatamente hoje pela manhã, quando agentes do 41º Batalhão foram até o local para um dos acessos da comunidade para tentar estabilizar a área que há 5 dias passa por confronto, guerra entre facções, o 3º Comando Puro e o Comando Vermelho. E essa guerra, obviamente, acontece para a tentativa de domínio do território. Então, esses criminosos estavam dentro de um veículo ali na Avenida Pastor Martin Luther King, quando foram abordados por estarem em atividade suspeita pelos agentes que estavam ali nos acessos da comunidade. Nesse momento, começou uma intensa troca de tiro e os 5 foram baleados. No caminho do hospital, todos eles foram levados para o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também ali na zona norte do Rio. 4 deles não resistiram e um, Matheus Felipe Faria de Matos, ainda está internado e tem 2 passagens, 2 anotações criminais por roubo. Com esses criminosos foram apreendidos pela polícia 5 fuzis e uma pistola 9mm. Os relatos dos moradores são impressionantes. Inclusive, as imagens do tiroteio dessa madrugada mostram traçantes no céu dos tiros que foram disparados. Inclusive, um cenário de guerra também, viu? Imóveis completamente destruídos de tanto tiro que foi dado. Marco. Branca, eu convido você para ficar mais um pouquinho aqui com a gente. A gente está vendo as imagens, de fato, impressionante. As paredes todas esburacadas, né? E tem, inclusive, os sons dos tiros. Não sei se a gente consegue colocar um pouco mais alto aí, Rafa. Olha aí. Isso é tiro, tá? Isso aí é o que está vivendo a comunidade ali na zona norte do Rio de Janeiro há 5 dias. E não para. Infelizmente, é uma realidade que vem acontecendo no Rio de Janeiro, aí, em vários pontos, agora na Zona Norte, por causa dessa guerra de facções. Ô Branca, queria voltar com você. A Secretaria de Segurança Pública já se pronunciou sobre isso, porque, na verdade, é o crime contra o crime, né? Só que quem fica ali nessa confusão toda, fica refém disso tudo, é a população de bem que está ali, que não fez mal a ninguém, que só quer viver uma vida em paz. E quem tem que cuidar da segurança dessa população é o próprio Estado. O Estado já se pronunciou sobre essa guerra, Branca? Olha, daqui a pouquinho, inclusive, nós iremos para o 41º Batalhão, onde será realizada uma coletiva de imprensa pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para falar exatamente sobre essa região. Mas, de maneira mais ampla, a Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro tenta coibir, né, tenta impedir o avanço dessas facções criminosas nesse domínio de território. Então, hoje, a realidade no Rio de Janeiro é a seguinte: o Comando Vermelho tenta expandir seu território, o 3º Comando Puro tenta conquistar outros e nessa briga, realmente, o morador fica em meio aos confrontos e sendo exposto a riscos. E aí, qual é o papel do Estado nesse momento? A polícia precisa entrar nesses locais e precisa estabilizar. Foi exatamente por conta dessa atuação da polícia hoje que esses 4 criminosos morreram e esse 5º, né, foi baleado. E para você ter uma ideia, todos eles estavam dentro do veículo armados. Foram 5 fuzis apreendidos. Então, até o motorista do veículo estava de posse de uma arma e, além dos 5 fuzis, mais uma pistola. Então, é um confronto que está acontecendo todos os dias. A polícia tenta entrar na localidade para estabilizar, né? É uma entrada difícil, o acesso às comunidades no Rio de Janeiro, todas elas, a maior parte delas, vamos dizer assim, elas não são planas, elas são erguidas em morros, né? E com isso, o traficante acaba tendo uma visão privilegiada da entrada da polícia. Então, é uma entrada que precisa acontecer e vai acontecer, está acontecendo,
mas é uma entrada que precisa ser muito calculada para minimizar o que a gente chama de efeito colateral, que é o que, o Marco? É quando o inocente acaba sendo baleado no meio desse confronto, que no final das contas eles não têm nada a ver com isso, não é? E é uma situação muito delicada, né? São duas facções brigando ali, aí entra a polícia como um terceiro agente, a polícia vira o inimigo das duas facções, então vai ter que guerrear contra dois grupos criminosos diferentes. Por isso que tudo tem que ser muito calculado até para que nenhuma vítima, nenhum cidadão ali seja atingido de forma gratuita. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.